Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião da sala de acompanhamento do Rio Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor. Boa tarde a todos. Vou fazer a chamada das pessoas que estão conectadas. Vou pedir para vocês, além do nome, informar a instituição que representam e lembrar todos também de manter o microfone desabilitado enquanto não estiverem falando. Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Ana. Diego Pena. Pena da Ana. Vinícius Román. Boa tarde, Vinícius Román, Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Vinícius. Anderson Nascimento. Boa tarde a todos, Anderson da Copel. Boa tarde, Anderson. Bruna Craveiro. Bruna, a gente não te ouviu. Boa tarde a todos, Bruna Craveiro da ANA. Boa tarde, Bruna. Bruna Craveiro da ANA. Oi. Perfeito, boa tarde. Camila Azevedo. Boa tarde, Camila Azevedo do ANS. Boa tarde, Camila. Cristiano Novaes. Cristiano Novaes, Votorantim Energia. Boa tarde, Cristiano. David. Boa tarde. CBH Alpa, DAE Piraju. Boa tarde, David. Daiana Cristina. Boa tarde, Daiana Cristina, da CTG Brasil, área de operações. Boa tarde, Daiana. Edmilson Silva. Boa tarde a todos, Edmilson da ANA. Boa tarde, Edmilson. Fernando Sestari. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Fernando Sestari, CTG Brasil. Boa tarde, Fernando. Hiroaki. Boa tarde a todos. Hiroaki, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, São Paulo. Boa tarde, Hiroaki. Júnior Rubira. Boa tarde a todos. Sou o Júnior, escritório de apoio do Paranapanema. Boa tarde, Júnior. Leandro Feltran. Boa tarde a todos. Leandro, CTG Brasil, área de meio ambiente. Boa tarde, Leandro. Luiz Guilhom. Boa tarde a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde. Boa tarde, Guilhom. Luiz Henrique. Boa tarde a todos. Luiz Henrique, Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Luiz. Marco Muta. Marco, a gente não está te ouvindo. O microfone está ruim, né? Tá ok. Mariana Sampaio. Boa tarde, Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mariana, boa tarde. Marlene Leão. Boa tarde, Marlene, do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Marlene. Matheus Machado. Boa tarde, Matheus Machado da ANEEL. Boa tarde, Matheus. Mônica Balestrin. Boa tarde, Mônica, do IBAMA, Núcleo de Licenciamento de São Paulo. Boa tarde, Mônica. Natália Caldeira. Boa tarde, Natália Caldeira Flor, da CTG Brasil, área de Relações Institucionais. Boa tarde, Natália. Paulo Soares. Boa tarde a todos. Paulo Fernando Soares, CBH Paranapanema, Universidade Estadual de Maringá. Boa tarde, Paulo. Priscila Rocha. Boa tarde, Priscila Rocha, coordenadora do Escritório de Apoio do Paranapanema. Boa tarde, Priscila. Rafael Barros. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Rafael. Renata Cristina. Cristina da Cima, São Paulo. Boa tarde, Renata. Sanderson Leitão. Sanderson Leitão, o microfone está desabilitado. Boa tarde, Sanderson Leitão, da Casa Civil, SAM.
tarde, Sanderson. Sandro Selmo. Boa tarde a todos. DAE de Presidente Prudente, Comitê do Pontal do Paranapanema. Boa tarde, Sandro. Tâmara Soares. Oi, boa tarde, da CTG, do escritório da CTG de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Tâmara. Tiago Borges. Boa tarde, pessoal. Tiago, da CTG, também área de operações. Ok. Doutor Joaquim, acho que eu passei por todos. Não identifiquei ninguém que tenha entrado enquanto eu estava fazendo a chamada, não. Ok. Bom, essa é a nossa 15ª reunião da sala de crise do Paranapanema. Nessa semana aconteceram alguns fatos meteorológicos importantes que vão ser relatados pelo CEMADEM. Entretanto, devido a questões operacionais, vamos começar a nossa apresentação pelo ONS, tá certo? E depois nós passamos por CEMADEM. Então, ONS, vamos colocar em tela a apresentação. Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação do ONS sobre a avaliação das condições hidrológicas e do armazenamento da bacia do Rio Paranapanema. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Essa é a topologia, né, da bacia do Paranapanema, com uma capacidade máxima de volume útil de 12.598 hectômetros cúbicos, volume morto de 15.884 hectômetros cúbicos e um volume total de 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Aí está o estado atual dos armazenamentos na data de hoje, 3/7, dos principais reservatórios da bacia, né? Sendo que o Jurumirim está com volume útil atual de 40%, Chavantes com volume útil de 36%, Mauá com volume útil de 47% e Capivara com volume útil de 33%. Então, no armazenamento atual de 4.572 hectômetros cúbicos, isso representa 36% do armazenamento total, e o volume total armazenado no valor de 20.456 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Essas são as energias naturais das bacias do Sudeste, né? Podemos perceber que a bacia do Paranapanema ela deu uma recuperada nesses últimos dias, que nem o Joaquim falou, os últimos acontecimentos com essa chuva do sul, e aumentou as energias naturais afluentes da bacia do Paranapanema, que estava bem prejudicada, né, desde até então, e agora ela está superior a algumas outras bacias. Próximo slide, por favor. Como pode ser visto, a energia natural afluente do mês de junho foi de 53% da MLT e atualmente ela chegou a 131% da MLT com essa chuva. Próximo slide, por favor. O armazenamento da bacia também melhorou um pouco, né? Passando para 36% da energia armazenada, que em comparação com o ano de 2019 está acima para esse período. Próximo slide, por favor. Essa é a operação da água Jurumirim, né? Como pode ser visto, o volume no data de ontem está de 40,44, o volume útil de Jurumirim. A gente colocou uma comparação com o volume útil da última sala de crise, né, que estava no valor de 39,61. O Jurumirim não teve muita recuperação, né, por mais que seja com essa chuva do sul, que ela atingiu muito mais Mauá. E isso. Próximo slide, por favor. A água Chavantes, ela passou desde a última sala de crise de 32%, né, de volume útil para 35,51% no armazenamento. Próximo slide, por favor. A água Capivara, ela passou de 28% de volume útil para 33,14%. Próximo slide, por favor.
A gente vai falar sobre as simulações, né? Esses são os FCH atuais das usinas principais da bacia, Jurumirim, Chavantes e Capivara. Próximo slide, por favor. O nosso horizonte de simulação se iniciou no dia 3/7 e finalizou no dia 30/9, sendo que a gente teve como cenário otimista a média dos 5 anos mais favoráveis, que foi 2007, 2008, 2009, 2015 e 2016. No cenário médio, a gente pegou os anos de 2006 a 2019, e no cenário pessimista foi o ano de 2019, tendo como diretrizes de defluências para HE Jurumirim, no mês de julho. Acho que caiu aqui. Camila, você não está chegando no slide, não? Peraí que ela deu uma caída, só um minuto. Voltei já, gente. Acho que aconteceu alguma coisa aqui que desligou tudo. Pode passar o próximo slide para as instruções. A gente está com as diretrizes de defluências da HE Jurumirim, né? No mês de julho ficou com 120 metros cúbicos por segundo em todos os cenários, e no mês de agosto e setembro passamos para a defluência de 160 metros cúbicos por segundo no pessimista, 180 metros cúbicos por segundo no médio e 200 metros cúbicos por segundo no otimista. A HE Chavantes ficou no mês de julho com defluências de 155 metros cúbicos por segundo em todos os cenários. Agosto e setembro com defluências de 210 metros cúbicos por segundo no pessimista e 205 metros cúbicos por segundo no médio e no otimista. E a HE Capivara em julho, agosto e setembro ficou com defluências de 350 metros cúbicos por segundo em todos os cenários, podendo ser modulada em 276 metros cúbicos por segundo e 500 metros cúbicos por segundo. Camila, posso falar um minutinho? Pode sim. Só aproveitando assim, a ocasião, para lembrar que, geralmente, é isso que costuma acontecer de um modo geral. A geração, em agosto e setembro, aumenta bastante na bacia do Paraná, não só na bacia do Paranapanema, mas nas outras bacias também, porque agosto e setembro são meses ainda que o período úmido ainda não entrou e o sistema, geralmente, quando a carga começa a crescer, às vezes tem uma onda de calor ou uma carga mais elevada a atender, então, geralmente, a geração começa a se elevar justamente em agosto. Por isso que aconteceu no ano passado, ano 2019, e isso é o que levou o armazenamento ficar reduzido no final do ano, né? Então, a gente depois pode detalhar melhor, mas, em princípio, sempre acontece isso. Como a gente está passando por um ano da Covid, né, 19, a gente não sabe o que pode acontecer, se a carga vai retomar uma ascensão muito elevada ou não. A gente tudo vai acompanhar bem de perto. Tá bom, obrigado. Obrigada, Guilherme. Próximo slide, por favor. Esses são resultados das simulações, né, para o cenário otimista, ficando o HE Jurumirim, ela recuperou, né, passando de 40,44 no dia 3/7, finalizando no dia 30/9 de 2020 com 65,76. Chavantes passou de 35,54, finalizando com 63,26%, e Capivara com 33,13, finalizando com 64,62%. Próximo slide, por favor. No cenário médio, Jurumirim passa de 40,44 para 48,71, Chavantes passa de 35,54 para 48,78 e Capivara de 33,13 para 47,19. Próximo slide, por favor. No cenário pessimista, há um leve deplecionamento, né, no volume útil, passando de Jurumirim de 40,44 para 34,97. Chavantes de 35,54 para 34,44 e Capivara com 33,13 vai para 33,81. Próximo slide, por favor.
Isso é uma visão geral, né, dos armazenamentos. Então, repetindo, no otimista, Jurumirim fica com 66%, Chavantes com 63% e Capivara com 65%. No médio, Jurumirim fica com 49%, Chavantes com 49% e Capivara com 47%. E no pessimista, Jurumirim com 35%, Chavantes com 34% e Capivara com 34%. Próximo slide, por favor. Acho que é o slide da conclusão agora. Acho que não foi? Não, o slide está em branco. Tá, então deve ter sido retirado. Então, estamos aqui para... Lembrando que a nossa prioridade é atender os 20%, prioridade de guardar a água nos reservatórios de cabeceira, né, Jurumirim e Chavantes, porém atendendo os 20% mínimo na HE Capivara. E estamos aqui para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Ok, obrigado pela apresentação. Vocês devem ter notado que houve uma ligeira melhora nas condições, né? Então, isso é bom, mas não tirou a criticidade do problema, que das bacias principais, a bacia do Paranapanema é uma das que estão com o volume mais baixo, né? Só perde um pouco para as da região sul, né? Bom, eu pergunto, Antônio Augusto, o CEMADEM já está em condição? Sim, ok. Então, Marcelo, nós vamos projetar a sua apresentação e depois abrimos para a consideração de todos. Bom, boa tarde a todos. Joaquim, Guto, peço desculpa pelo atraso pelo envio da apresentação. A apresentação é curta, vai explicar um pouco essa melhoria também que nós observamos nos últimos dias. Por favor, a próxima e primeira figura de fato é a chuva dos últimos 15 dias. O mapa da esquerda mostra os volumes de chuva até superiores em alguns pontos aos 100 milímetros em 15 dias, mas na verdade boa parte desse valor, dessa chuva, foi explicada agora nos últimos dias, inclusive como consequência, primeiro de uma frente fria e agora do famoso ciclone nos últimos dias. Então, na verdade, houve 2 episódios que trouxeram chuva para a região, e essa chuva ficou acima da média do período de 15 dias, né, e abrangeu praticamente toda a bacia do Paranapanema. Então, acho que essa melhora que nós estávamos escutando na apresentação do UNES tem, de alguma forma, sua explicação nessa chuva acima da média nos últimos 15 dias. Se a gente faz a estatística para os últimos 30 dias, na próxima figura, na verdade, esse período também fica, de alguma forma, influenciado pelos últimos 15 dias. Então, contando 30 dias para trás, nós também temos chuvas acima da média. A próxima figura, por favor, ela faz agora uma análise das chuvas desde o ano hidrológico. Aí aparece o contorno da bacia. Então, desde o ano hidrológico, as chuvas estão abaixo da média histórica, em toda a bacia, praticamente em toda a bacia. Essa figura muda pouco, né, de reunião em reunião, porque está contando desde 1º de outubro do ano passado. Na próxima, nós temos a sequência temporal das médias mensais, os totais mensais de chuva e a média histórica, que é a linha fina. Então, dá para entender por que a chuva do período do ano hidrológico está abaixo da média, porque sistematicamente choveu abaixo da média, com a exceção do mês de dezembro, e agora nos vimos no mês de junho. Mas teve meses muito ruins, né, como, por exemplo, outubro, março, abril, né, valores muito, muito baixos. A média de julho é uma das mais baixas, é de fato a mais baixa do ano, 66 milímetros. Nós temos 11 milímetros apenas, mas temos pouco do mês ainda andados.
E considerando a MLT do ano hidrológico, 1347, nós temos 1021, isso dá mais ou menos 75%. Nós temos 75% da chuva acumulada no ano hidrológico. Bom, próxima figura, por favor, nós temos a situação meteorológica. A situação meteorológica mostra como quase sempre nesta época do ano, uma área de pouca umidade, muita secura, né, na região central. Tem uma certa área de alta pressão que está não inibindo totalmente, mas de alguma forma prejudicando um pouco agora a passagem de sistemas frontais, depois da última situação que nós tivemos com o ciclone. Mas aí no sul do continente, na Patagônia, aparece uma área de nebulosidade. Isso vai acabar gerando um outro ciclone, mas muito mais fraco, do tipo mais tradicional. E esse ciclone ele está associado a uma frente fria que vai conseguir passar marginalmente pela bacia do Paranapanema. Vai passar por parte da região sul e marginalmente vai atingir a bacia do Paranapanema. Então, em função disso, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva de uma forma geral para o centro-sul do Brasil. Então, dá para ver claramente a frente fria, né, alongada desde o Paraguai até o Oceano Atlântico. Vejam que ela passa um pouco ao sul da bacia do Paranapanema. Vamos ver os detalhes a seguir. Mas, de uma forma geral, em parte da região sul deve chover acima da média, mas vamos ver os detalhes da bacia do Paranapanema na próxima figura. A chuva não é tão abundante na região, né? Vejam que ela não vai causar essa frente fria chuvas totalmente generalizadas, chuvas parciais, mais no setor sul, né? A chuva está mais para o sul da bacia do Paranapanema. E em termos de volume, o modelo está indicando aí na faixa de 10 milímetros, mais ou menos, para uma semana. Esse valor está ligeiramente abaixo da média histórica, pouca coisa abaixo da média histórica. E na próxima figura nós temos como que a umidade do solo pode variar em função dessa chuva. Na verdade, a variação é muito marginal. Na parte sul, onde deve chover, deve ganhar um pouco de umidade. Na parte norte, deve perder um pouco mais no trecho paulista, de fato. Mas não há grandes mudanças em termos de umidade do solo previstas para os próximos 7 dias. E a próxima figura, que é a última da minha parte, da parte meteorológica, mostra a previsão, a tendência, como nós chamamos, de chuva para a segunda semana, desde o dia 11 ao dia 17 de julho, até meados do mês. E aí a previsão indica a passagem de outra frente fria também mais ao sul da bacia. Deve marginalmente chover mais no setor de Paraná, da bacia, e deve ficar também ligeiramente abaixo. Então, na verdade, o resumo das próximas 2 semanas é que nós teremos algumas precipitações, mas assim, elas poderiam estar ligeiramente, ressalto, ligeiramente abaixo do valor normal, do valor médio para esta época. Eu acho que não deve ter nenhuma influência muito negativa. Isso da minha parte, Joaquim, agradeço, fico à disposição. Ok. Bom, nós estamos vendo que nós estamos entrando num período assim de pouca variação em termos de chuva, que faz com que as previsões percam de alguma maneira a importância, né? Que nós estamos entrando na parte mais seca do ano, né? Bom, eu vou abrir agora para perguntas e considerações, começando por Hiroaki. Hiroaki, São Paulo. Joaquim, boa tarde. Boa tarde a todos. Joaquim, não tem grandes novidades, né? Essa chuva aí da semana passada já era uma chuva esperada. A própria SEMADEM, na reunião passada, já trouxe essa expectativa. Aquele gráfico de energia natural afluente, ele é um pouco enganador, né? Porque nós estamos ainda no dia 3 de julho, então ela pegou apenas as energias afluentes dos 2 primeiros dias de julho, que estão elevadas justamente por causa da chuva da semana passada, a influência da chuva da semana passada. Se a gente olhar os dados de vazões afluentes naturais
em cada um dos reservatórios, já pode ver que ela começou a baixar e agora, daqui para frente, as chuvas são muito escassas, como a SEMADEM mostrou, né? Mas, de qualquer forma, ela ajudou a recuperar um pouco o reservatório, alguns porcentos de armazenamento, e eu acho que dá para ficar na expectativa aí para os próximos meses também, né? Eu ficaria mais no cenário pessimista aí, em 30 de setembro, chegando a 30 e poucos %. É isso aí, Joaquim. Ok, obrigado, Hiroaki. É uma boa consideração, mas o 30%, de alguma maneira, reflete uma melhoria que nós estávamos em relação às simulações anteriores, né? Estado do Paraná, alguém gostaria de comentar? Então, eu passo ao comitê. Comitê, não sei se o Sandro quer comentar alguma coisa. Não, por aqui tudo normal, a chuva não veio tão intensa, com problemas de vento, foi menos aqui o tornado, mas está tudo normal aqui, tudo bem, nada a comentar. Doutor Joaquim, dá licença, um minuto, por favor. Emílio Prandi, do Comitê do MEC Paranapanema. Sim. Eu queria perguntar para o Marcelo, doutor Marcelo, por favor, normalmente quando as temperaturas estão mais altas, e como o doutor Hiroaki disse, né, o que a gente tem que esperar dessa vazão afluente? Elas vão diminuir rapidamente? Elas devem continuar por mais um tempo, refletindo o efeito dessas chuvas? Como é que nós temos que nos programar com relação a essa vazão afluente agora, ao longo desse julho, com essas tendências que o senhor mostrou, doutor Marcelo? Na verdade, não me sinto capacitado para responder. Peço desculpa, porque acho que é mais uma questão hidrológica, né? Eu conheço muito mais da chuva quando está no ar até que chega no solo. Mas depois, como que a vazão reage, eu acho que eu não consigo responder. Imagino que com temperaturas elevadas, com certeza o que vai diminuir é a umidade do solo, aumenta a evaporação, mas também nesta época do ano, julho, a insolação não é muito elevada, a evaporação não é muito elevada. Então, enfim, desde o ponto de vista da meteorologia, leigo quase, né? É isso que poderia dizer. Acho que algum hidrólogo poderia responder melhor. Ok, na verdade, é por isso que se faz 3 cenários, né? Se considera um cenário pessimista, um médio e o mais otimista. E o Hiroaki colocou que nós devíamos estar, de alguma maneira, olhando ainda o pessimista, porque as condições meteorológicas não levaram ainda à reversão do quadro para um cenário melhor, tá certo? Esse é que é o ponto. Eu não sei se, Guilherme, você concorda que nosso cenário ainda está entre o pessimista e o normal, né? Isso? Sim, exatamente. O cenário está um pouco acima do pessimista, entre um e o outro mesmo, e a gente sabe que não há uma reversão ainda, só recuperou um pouco, né? Saiu daquela situação que a gente estava sempre chegando no último mês, né? No final de setembro, a 20%, e aí ganhava mais um mês, e conseguia sempre avançar um mês a mais e sempre chegar no 20%. Agora, no pior cenário, estamos chegando em 35%, ou seja, realmente deu uma pequena melhora, mas 35% ainda não é um nível muito alto. Então, a gente tem que aguardar os acontecimentos aí, o decorrer de julho, para saber para onde a gente conseguiria ir. É isso. Eu pergunto, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração com relação à situação? Porque eu entendo que estamos numa situação de equilíbrio, o reservatório estão quase que andando de lado, se você olhar, Jurumirim fica nesse entorno de 40% há muito tempo, né? Então, então a situação deve estar um pouco estabilizada nesses reservatórios, né? Sem perspectiva grande de subida, mas também sem uma perspectiva grande de queda, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? A ideia é nós termos essa reunião, ela ficar na frequência da necessidade, né?
E nós estamos vendo que a necessidade está sendo de fazermos 1 a 2 reuniões por mês, né? Então, a minha proposta é que nós estamos no dia 3, tem 2 datas sugestivas. Seria o dia 24 ou 31. 24 dá 3 semanas e o 31 dá praticamente 4 semanas e ficávamos fazendo na última semana do mês. Todos os meses nos programávamos para ficar na última semana do mês. Então, eu pergunto agora, Hiroaki, começando pelo São Paulo, 24 ou 31? 31, Joaquim. Eu acho que não vai mudar muito o cenário até lá. Ok. O comitê, Sandro, 24 ou 31? 31 também. Ok. Bom, o Paraná eu não vi contato, mas eu também voto por 31, porque eu acho que é mais adequado para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que vamos ficar e vamos estabelecer um calendário já, vamos dizer, para os próximos meses, né? Vamos tentar fazer na última sexta-feira de cada mês, tá certo? Última sexta-feira de cada mês. Com isso, vocês têm uma previsibilidade melhor e podem se ajustar melhor no calendário, tá certo? Última sexta-feira do mês, às 15 horas, eu acho que é a melhor solução que nós podemos dar. Eu pergunto ao IBAMA alguma coisa que gostaria de comentar, ou está tudo dentro da normalidade? Boa tarde, Joaquim. Aqui é Regis, da Coordenação Geral de Licenciamento em Brasília. Sob o ponto de vista aqui de Brasília, nós não temos nada a colocar, mas eu abro a palavra também para a Mônica, que é do nosso Núcleo de Licenciamento de São Paulo, que eu acho que tem alguma coisa a ponderar. Eu acho que não, acho que nós vimos acompanhando aí a sala de crise, né, principalmente as hidrelétricas que estão conosco aqui em São Paulo, principalmente Chavantes, Rosana, Canoas, mas estamos aí acompanhando e eu acho que agora parece que estamos numa fase de estabilidade, não temos tido muita interferência, né? Então eu acho que está tudo ok conosco também. Muito obrigada. Ok. Bom, eu acho que cumpriu o papel a reunião, né? Foi feita para dar os esclarecimentos. Infelizmente, a frente fria que entrou, a frente fria, essa frente de chuvas, ela não penetrou muito na bacia do Paranapanema, né? Mas, de alguma maneira, melhorou, mas não tiramos da situação. Mas não tiramos, só para ter uma ideia, a bacia aí do Cantareira, nós já estamos abrindo os reservatórios gradativamente para atendimento. Quer dizer, todo mês está sendo aberto um pouquinho mais. Quer dizer, então é sinal de que vocês também estão mais ou menos parecidos com essa situação, né? Bom, então eu queria agradecer a todos. Eu acho que a reunião são feitas para isso mesmo, para informar, mas não precisa durar mais que o necessário, né? Então eu acho que todos estão informados, todos estão com as apresentações e não tem grandes perspectivas. Esse é que é o ponto. Não tem grandes perspectivas de chuva até essas próximas 2 semanas. Muito obrigado a todos e se cuidem. Obrigado. Boa tarde para todos.